Boa noite! Eu estou aqui numa noite muito fria em Curitiba. À tarde fez 8 graus, eu acredito que agora vai piorar. Mas eu sou adepta ao frio. Eu nasci em Curitiba, então todo bom curitibano tem que gostar do frio, né? Senão não aguenta ficar aqui. Aqui tem dias que faz 4 estações no mesmo dia. Mas agora está bem frio. E eu louvo a Deus por isso. Todos os insetos não ficam. E vamos seguindo. Eu estou aqui com você essa noite porque eu tenho estudado acerca de uma mulher na Bíblia. Existem mulheres que me chamam muita atenção e essa em especial me chama muita atenção. O nome dela é Jezabel. Jezabel é uma mulher que foi muito usada pelo inimigo. E muitas vezes, se nós não nos cuidarmos, se nós não nos atentarmos para as nossas atitudes, nós deixamos que esse mesmo espírito maligno que atuou na vida de Jezabel venha atuar em nossas vidas. Antes de fazer esse vídeo, eu já orei e eu clamei a Deus, eu repreendi o inimigo. Portanto, você esteja bem atenta às palavras que Deus tem para você nessa noite, em especial com as mulheres. Não que os homens não possam estar ouvindo esta palavra, imagine, mas em especial com as mulheres, porque está assim bem explícito que eu vou falar sobre uma mulher. E o texto que eu vou estar lendo com você nessa noite está lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Asa, rei de Judá, estava no trono já fazia 38 anos, quando Acabe reinou e se tornou rei de Israel. Acabe reinou em Samaria durante 28 anos. Não foram 28 dias, foram 28 anos. Porém, ele foi ainda mais perverso do que o seu pai Onri. Ele foi pior do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, os ruins fazem parceria com quem? Com os ruins. Ele se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e começou a adorar e a servir Baal. Primeiro ele construiu um templo e um altar para o deus Baal, em Samaria. Depois fez outras imagens e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, mais do que qualquer outro dos reis de Israel antes dele. E logo em seguida, quem acompanha a leitura bíblica vai perceber que já passamos, né? Já estamos no livro de Salmos, que entra o profeta Elias. Mas eu vou, antes de chegar no profeta Elias, porque o profeta Elias, ele era um homem muito usado por Deus e ele entra muito nessa história dos profetas de Baal, né? Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre as minhas anotações que eu fiz a respeito de Jezabel. O nome da origem fenícia significa descasada. O nome de Jezabel significa descasada. Embora ela fosse casada e insubmissa, o nome dela significava descasada. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, mais conhecido como os fenícios, povo do norte da Palestina. E ela vem para destronar o reino de Deus. Ela era filha deste homem, Etibal, que chegou ao reinado por meio de muitos assassinatos. Daí a raiz da genealogia para matar. Era comum a família de Etibal alcançar esses objetivos. Então vamos ver alguma coisinha sobre o espírito de Jezabel, que atuava na vida de Jezabel. Vamos deixar claro aqui que Jezabel era o nome dela. E que todas as vezes que nós falarmos sobre Jezabel, nós vamos estar naturalmente falando sobre o espírito que atuava nela. Então ficou o espírito de Jezabel. É um espírito de rebeldia que ela pode atuar tanto na vida de um homem quanto na vida de uma mulher. Mas é mais fácil atuar na vida de uma mulher. Ela atua em corações frustrados e amargurados.
ela atua nos casamentos, fazendo com as mulheres decidirem a fazer mais do que os seus maridos, a tomarem o lugar deles, a darem ordens, a serem mulheres machões. Isso está em 1 Reis, capítulo 17. E elas tomam com facilidade o lugar deles. Vale a pena lembrar que um dos episódios que mais chama a atenção de Jezabel é que o marido dela, o rei Acabe, com quem ela casa, ele olha para a vinha do vizinho e deseja aquela vinha de Nabote. E ele fica muito triste porque Nabote não quer vender, é da família. Ué, é dele? Muito bem. Diante de tudo isso, ele vai para o quarto e fica frustradinho. Sabe, criança mimada quando não ganha o doce? Então, ele foi deitar lá, tristinho. Aí chega Jezabel. O que foi, Acabe? Ah, Nabote não quer me vender a vinha. Calma aí, homem. Calma, homem. Fica na paz aí, que eu vou lá resolver. Não sei que paz era essa. E ela faz algo contra Nabote que o leva à morte. Ela faz um levante contra a vida dele. Ele é morto. E ela chega no quarto que o maridinho não queria comer, o maridinho não queria respirar direito, estava num chororô. O que acontece? Meu amado, pode levantar daí. As vinhas de Nabote já são tuas. Ele nem pergunta. Se você for ler a história, que eu não vou ler a história aqui, senão nós vamos ficar a noite inteira. Ele não pergunta como que ela conseguiu a vinha. Não importa de onde vinha. Nem a maneira com que estava chegando, importava que estava chegando. As mulheres que são usadas com esse espírito, elas fazem exatamente essas coisas. Elas tomam lugar, elas fazem as coisas e elas já chegam com a resposta para tudo. Eu não estou dizendo que as mulheres andam por aí mandando matar. Não, não. Nos detalhes, nas coisas. Quando elas tomam a frente, quando nós, mulheres, não vou falar elas, já estou falando de mim. Quando nós tomamos a frente de quem é líder na nossa casa, nós estamos dando chance para que esse espírito venha atuar na nossa vida. Porque o lugar de uma mulher não é que seja atrás do homem. Não, de maneira alguma. Eu posso estar auxiliando, dando uma ideia, mas deixa o cara ser cara da casa. Esse cara sou eu. Deixa o homem ser homem, mulher. Você quer fazer o que não é teu, então a casa fica uma bagunça. E lá no final do livro, no final da história de Acabe, Deus, quando vem cobrar essa história de Nabote, ele não vem cobrar de Jezabel. Quando eu estava estudando isso, há muitos anos atrás, eu fiquei parada pensando, puxa vida, ele não veio cobrar de Jezabel, ele foi cobrar de Acabe. Porque toda a responsabilidade de uma casa será cobrada do marido e não da mulher. Portanto, mulher, eu não estou conseguindo entender por que tantas mulheres ficam tão frustradas, tão revoltadas, tão hadas, se Deus não virá cobrar nada da sua vida. Deus vai cobrar do homem. Ah, mas ele não é um homem de Deus. Não interessa se ele é de Deus, se ele não é de Deus. A Bíblia está ali, ela existe. Se a pessoa não quer viver ela vai ser cobrada. Estão entendendo? Então, vivam felizes. E deixa Deus ser Deus na vida do líder da sua casa. O espírito de Jezabel deixa o homem sem autoridade. Viram banana. Elas tomam a frente, como está em 1 Reis, capítulo 21 e 7, e o homem não faz nada. Quando isso acontece, os lares ficam desajustados e o Senhor Jesus é destronado. E esse espírito que atuava em Jezabel vem e atua nas nossas casas e domina e destrói. Esse espírito, ele odeia o Espírito de Deus, porque aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, a paz. É ou não é? Só que nós temos que entender que esse espírito só atua se eu der brecha. Se eu der a chance que ele venha atuar. Senão ele não vem, tá? Abraão, Coré e Balaão, eles agiram sob um espírito de rebeldia.
Todo espírito de rebeldia é o mesmo espírito que atuava na vida de Jezabel. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre ela, porque toda Jezabel, ela precisa de um Acabe para agir. Ela não vai agir sem um Acabe. Jezabel, ela era como? Ela era princesa dos Sidônios. E houve uma politicagem para que houvesse esse casamento entre ela e o rei Acabe. Jezabel, no hebraico, significa não há nobreza. É muito forte isso, né? E para os fenícios, Jezabel significa Baal existe. Olha o nome, o significado. Esse casamento ocorreu por uma politicagem num acordo promovido por Onri, o pai de Acabe, e o pai da Jezinha, para reafirmar a aliança entre Tiro e Israel. Jezabel, quando ela morava lá, na terra dela, na Fenícia, ela era devota de Baal Melcarte, o deus cultuado na Fenícia. E ela era devotada. Ela tinha um monte de profeta que acompanhava ela. Vamos ver. Até eu fiz algumas marcações aqui no livro de Reis, mas o que eu quero falar com você mesmo essa noite é que quando ela se casa com Acabe, ela faz um acordo, um tratado, para que ela pudesse continuar adorando o seu Deus. Nativo de lá em Samaria, o seu novo lar. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, 31 e 33. E ela vai para Samaria bem acompanhada, com 450 profetas que criam em Baal, profetas de Baal, e 400 profetas da deusa Azerá. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Eu vou estar lendo para você aonde está. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. E está falando a respeito da sua própria esposa, respondeu Elias, porque o rei e sua família se recusaram a obedecer ao Senhor em vez de obedecer a ele, e tem adorado a Baal. Agora traga todo o povo de Israel ao Monte Carmelo, com todos os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Zerá, sustentados por Jezabel. Porque quando quando Elias vai tratar com esses profetas, ele vai e sobe o Monte Carmelo e manda trazer todos eles. Porque Jezabel descobriu que existia um profeta que amava um Deus poderoso. Mas como? Antes dela chegar em Samaria, ela já foi se atentando com o que acontecia lá. E ela convenceu o seu espírito, porque esse espírito convence. Ela convenceu o seu rei Acabe para que ele edificasse santuários, antes dela chegar lá, para cultos ao seu Deus. E assim ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. E qual é o que estava escrito na lei, nos mandamentos do Senhor? Lá nas leis de Moisés. Que Deus, ele quer ser somente ele adorado. Ninguém mais. Nenhuma imagem pode ser adorada, só o Senhor. Se eu for na sua casa e você tiver muitas imagens, eu vou respeitar. Aí meu sobrinho falou para mim assim domingo: nossa tia, você tá tão maravilhosa. Por quê? Porque agora você tá diferente. Você tá mais aberta para as coisas. E eu fiquei ouvindo. Aí eu olhei para ele e falei assim, porque eu antes era mais severa quando falava das coisas de Deus, né? Assim, para quem não tem Deus. Eu falei para ele: meu querido, eu aprendi com a vida a respeitar quem quer ir para o inferno. Eu respeito. Se a pessoa não crê no Deus que eu creio, libertador, que cura, que sara, que renova, que transforma, que dá vida, e essa vida em abundância, e ela prefere acreditar nas estátuas dentro da sua casa, hello,
você tem o direito de ir para o inferno. É assim que eu penso. Se for muito amiga, eu até vou dar uns toques. Mas eu jamais vou lá quebrar algum, fazer algum escândalo. Não estamos aí agora com uma legenda de respeito. Estou super respeitando. Entenderam? Muito bem. Ela era uma mulher de personalidade forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua exigência principal, quando foi lá para Samaria, é que os seus deuses de Baal tivessem os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. E ela começou a perseguir os profetas do Senhor, mandando matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas idólatras. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Eu posso estar aqui lendo para você, para poder conferir o que eu estou lendo, porque eu até vou ler um pouquinho aqui do capítulo 18, 3 anos mais tarde, quando ela tem esse casamento. O Senhor disse a Elias, vá dizer ao rei Acabe, que logo enviarei chuva outra vez, porque já estava um tempão sem chuva lá. E Elias foi se apresentar a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria, por causa da idolatria. Vocês acham que o nosso país está assim? Por quê? Tudo começou com a idolatria. Aonde tem menos chuva? No Nordeste, onde tem mais idolatria. Estão entendendo? Lá o povo é muito castigado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E o mordomo da casa de Acabe, pensa bem na situação, era Obadias. Esse Obadias era um dedicado seguidor do Senhor. Uma vez, quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, foi Obadias quem escondeu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou com pão e água. E naquele mesmo dia, enquanto Elias estava a caminho para falar com o rei Acabe, esse disse a Obadias. Ele começa a conversar com Obadias, aqui, vou adiantar o texto, e fala assim, Obadias, você vai lá e fala, adianta que eu vou chegar, para avisar que vem chuva. Aí Obadias fala, Senhor, que mal eu fiz para que me mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra para ver se o encontra. E cada vez que afirmam, Elias não está aqui, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade e dizia, agora o Senhor me fala, vai dizer a ele que Elias está aqui, porque ele já estava sendo perseguido. E Obadias fala assim, meu pai, você quer que eu vá lá falar com esse rei? Ele é doido, ele vai me matar também. Já matou um monte de gente. Mas o mordomo, em que eu sair, o Espírito do Senhor leva o Senhor embora daqui. Não sei para onde e quando Acabe vier e não encontrar, ele me mata. Ninguém contou ao Senhor a respeito que fiz quando a rainha Jezabel tentava matar os profetas de Deus e eu escondi 100 deles em uma caverna e alimentei todos eles com pão e água e agora o Senhor diz, vá dizer ao rei Elias que estou aqui. Senhor, se eu fizer isso, eu estou morto. Olha o medo desse servo. Então, Obadias... Porém, Elias disse, tão certo como vive o Senhor do universo, perante ao quem estou, que eu me apresentarei a Acabe hoje. Elias estava determinado por Deus a fazer o que Deus queria que acontecesse. Então, Obadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu a encontrar-se com Elias. Então é você, hein? O homem que trouxe essa desgraça a Israel? Essa foi a exclamação de Acabe quando viu Elias. Aí Elias respondeu, está falando a respeito da sua própria pessoa, porque o rei e sua família se recusaram a obedecer ao Senhor em vez de obedecer a ele. E tem adorado a Baal. Agora traga os profetas. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. E nesse monte são feitos 2 santuários, e no santuário que descesse fogo, era que Deus estaria presente. Certo? E no monte consagrado por Elias é que desce o fogo do Senhor e consome a água. Enquanto isso não acontecia, os profetas de Baal se rasgavam, se furavam, e Elias até caçoava deles. Vai ver que o Deus de vocês está no shopping.
fazer umas comprinhas de roupa? Ou foi ali no Jockey Club participar da feirinha? Não. E todos eles são mortos por Elias. E quando Elias faz todo esse efeito lá no Monte Carmelo, se você quiser saber mais da história, você está toda detalhada aqui no capítulo 18, Jezabel descobre, meu pai, que foi Elias. Que os profetinhas dela estavam mortos por causa de Elias. Meu Deus. Ela manda um recado para ele. Diz para ele que amanhã ele está morto. Diz para ele, quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias havia feito e que ele tinha matado os profetas de Baal, ela mandou esse recado a Elias no capítulo 19. Você matou meus profetas e agora eu juro pelos deuses que eu vou matar você amanhã a esta hora. Então, meu pai, essa é a parte que mais me impressiona nesse livro. Olha o que Elias faz. Presta atenção. Elias, aquele homem de Deus, profetão de Deus, cheio da unção de Deus, fugiu para salvar a sua vida e foi para Berseba, uma cidade do Judá, e deixou ali o seu criado. Depois foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro, e sentou debaixo de uma moita, de um zimbro, e ali orou pedindo a morte. E ficou deprimido numa caverna. Gente, olha o que uma mulher é capaz de fazer com um homem. Não dá para acreditar numa história dessa. Eu só acredito porque estou lendo, né? Porque eu estou vendo aqui o que aconteceu. E ele pediu a Deus mesmo a morte, e Deus atendeu a voz dele. Você toma cuidado com a tua oração, viu? Porque Deus ouve a oração. Aí ele vai, e quando ele deixa a capa dele, Eliseu andava junto com ele, e pediu porção dobrada ao Senhor, e entra a história do profeta Eliseu. É fantástica a palavra de Deus. Deus respeita. Deus é um Deus santo. E só para avisar, Elias não vai numa carruagem do fogo para o céu, viu? Ele vai num redemoinho. Eita, povo que não lê Bíblia. E o que eu queria te dizer essa noite? Que esse espírito de Jezabel tenha atacado as mulheres, suas casas, suas vidas. Ela teve 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalia. Essa Atalia, ou Atália, sei lá como alguns pronunciam, ela era Gezinha. Sabe quando a filha é parecidinha com a mãe? Ela era Gezinha. E ela se casou com Jorão, filho de Josafá, de Judá. E ela levou todo o povo de Judá à idolatria. Essa filha da Jezabel, Atalia. Filha de cobra, cobrinha é. O principal inimigo de Jezabel foi o profeta Elias. A disputa nesse Monte Carmelo acabou com os profetas, mas também levou aquele homem de Deus pedir a morte. Depois que Acabe morreu, essa é uma parte muito interessante da história. Ela ainda agiu por um bom tempo. Acabe, o rei de Israel, morreu, mas esse espírito mau que habitava na vida dessa mulher, ela agiu ainda por um bom tempo através dos seus filhos. Ela continuou com a sua má influência sobre Israel durante os reinados dos seus filhos Acasias e Jorão. E Atalia também, a Gezinha. Ela atuava e eles atuavam com o mesmo demônio. De geração em geração. Eu creio que tudo foi quebrado na cruz do Calvário. Toda maldição. Mas enquanto a pessoa não crê, você pode quebrar, viu? Vai quebrando, vai se cansando. Porque nada vai acontecer se a pessoa não crer no Evangelho. Nada. Você só vai se cansando. Quer uma maldição daqui, Toda maldição foi levada no corpo do Senhor Jesus. Está lá em Gálatas capítulo 3, que ele se fez maldito naquela cruz. Para que toda esta potestade, esses principados, essas entidades que acontecem, tudo isso ele cravou na cruz. Aleluia, aleluia. E hoje eu posso me levantar na minha casa, como eu fiz agora há pouco, e posso orar e repreender e ter a vitória através do nome do Senhor Jesus. Não que eu não passe mais por luta. Nossa, é muita luta. É um dia sim e o outro também. Olha, se luta fortalece,
Eu vou ser a mulher mais fortalecida da face da terra. E ela fortalece. Mas a palavra de Deus também diz assim, ó. Tende por motivo de gozo, de satisfação, quando você passar por grandes tribulações ou por tribulações. Olha isso. É para eu ter prazer nas tribulações. Então vamos parar desse nheco, de resmungar de tudo, de chorar por tudo. Não aguento mulher chorona. Para de chorar. Para! Hello! Pare! Please, stop! Vamos viver uma vida com Deus, gente. Eu não aguento essa mulherada chorando. E ainda dizem que são crentes. Não diga, por favor. Isso é vergonhoso pro nosso povo. Depois que Acabe morreu, ela agiu através da vida dos seus filhos. Mas se levantou um oficial e o nome dele era Jeú para terminar essa história. E Jeú matou Jorão, filho de Jezabel, e se dirigiu lá no palácio onde Jezabel estava. Está em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 30. E Jezabel, vestida maravilhosamente. Por que você acha que eu estou com esse batom assim hoje? Ela passou um batom, se vestiu com um vestido maravilhoso. E ela devia ser uma mulher muito bonita. E ela foi confrontar Jeú. Jeú foi um homem levantado por Deus. E olha que ele não tinha intimidade com Deus. Mas Deus levanta quem ele quer para fazer o que ele quer. E isso é que me deixa impressionada no reino de Deus. Ele usa até uma mula. E não vai usar a gente. Com batom e tudo. Ele olhou para ela assim e falou: pega essa mulher e joga da janela. Ó! E mandou jogar. E ela, com o topete dela, foi jogada, com batom e tudo, pela janela. Porque quando Deus quer, as coisas acontecem. Então não se precipite, não vá avante. Deus está no controle. Ou não está? Ela foi jogada e atropelada pelo mesmo Jeú e devorada por cães, conforme a profecia do profeta Elias. Porque Elias profetizou isso a respeito da vida de Jezabel. Mas Jeú ainda falou assim, olha, ela é filha de rei e vai ser enterrada. Pega os restos dela e enterra. Olha o final de Jezabel. E eu venho essa noite aqui perguntar a você, mulher que se diz de Deus, como você tem agido? Porque não tem batom que dê jeito. Quando nós andamos fora dos princípios e dos propósitos do Deus de Israel. Não é... Eu gosto de me arrumar. Eu acho que vocês já perceberam isso. Mas a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, que não seja isso que adorne a sua vida. Não que seja pecado. Não é pecado. Mas não seja isso. Porque o que vai prevalecer são as vestes da mulher de Provérbios, capítulo 31. Mansa e tranquila, assim como o de 1 Pedro. Então vamos pensar aqui comigo. Vamos nos arrumar, botar o diabo para correr e ser feliz? Porque o problema não está no batom. O problema está no topete. Está em você enfrentar as pessoas. Abaixa a cabeça. Fecha a tua boca e deixa Deus agir. Até de batom você pode fazer isso. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Se você precisar de mim, você pode me ligar. Viu? Me procura, fala comigo. Tem meu Facebook, Pastora Lucilene. Me procura. Fala no Messenger que eu falo com você. Aí eu te passo meu número. Porque nós precisamos nos unir para que a bênção do Senhor venha sobre nossas vidas. Amém? Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Valeu? Beijo, beijo, beijo.